Inscreva-se aqui em nosso canal. Relato de número 1. Esse relato aconteceu no estado de Minas Gerais com um ex-sogro meu, que trabalhava em serraria, mexendo com madeira na década de 70 e de 80. Conta esse ex-sogro meu que quando ele trabalhava nesses matos, fazendo serra de madeira e de tora em um mato, sempre aconteceu coisas que largavam eles assustados. Bom, para começar, devo dizer que esse ex-sogro meu, ele me contava essas histórias quando eu ia na casa dele namorar com a filha dele. Então, um desses relatos me chamou a atenção e eu guardo comigo até hoje. Outros vários relatos ele também me contava, porém, com o tempo, eu acabei esquecendo. Esse cara já é falecido, não está mais entre nós. Conta esse ex-sogro meu que uma vez eles estavam em um matagal que deveria dar de 10 quilômetros para mais o tamanho do mato. E eles faziam serviço de serragem de madeira manualmente, utilizando estaleiro. Então entraram esse mato adentro para caçar as toras que seriam derrubadas para fazer as tábuas e as réguas. E adentraram a um mato muito grande. Ao chegar por volta do meio do mato, encontraram uma espécie de fazenda abandonada. Dava para ver que era uma fazenda, porém, algumas paredes já haviam se ruídos. Já estava pelo chão, caído, e não tinha mais nada em pé. Porém, algumas paredes resistiram ao tempo, mas estavam ali há mais de 100 anos, visto pelo fato que algumas se apoiavam em angicos que haviam nascido na parte interna de onde era a fazenda. E a espessura do angico já atingia cerca de 1 metro de grossura. Então, esse ex-sogro meu disse que ao entrar ali ficaram perplexos, tanto ele quanto o pai dele e os colegas de serviço que trabalhavam com eles. Eles tinham um rancho fora do mato, aonde passavam as noites, tendo em vista que o mato era muito longe das casas onde eles moravam e longe da civilização. Costumava aos fins de semana eles voltarem em casa, mas quase todos os dias da semana eles dormiam no mato, e alguns dos companheiros costumavam ir a um bar. Então, essa foi uma coisa que aconteceu com ele. Ele ficou muito intrigado ao ver aquela casa no meio do mato, totalmente abandonada, com vestígios de mais de 100 anos de abandono. Algumas paredes ainda estavam em pé. Ele achou aquilo muito estranho e durante a noite ele resolveu ir lá naquele local para ver o que tinha ali. Ele tinha apenas uma lanterna de pilhas, que era muito fraca. Mesmo assim, decidiu caminhar cerca de 3,5 km a 4 quilômetros mata adentro, aonde tinha a trilha que eles haviam feito, e chegar nesse local à noite, para ver as ruínas novamente. Porém, ele não sabia que aquilo não era uma boa ideia. Ao chegar naquele local, ele sentiu que algo estava presente naquele lugar e que ele não estava conseguindo notar o que era. Ao caminhar por dentro das ruínas da construção, ele sentiu que alguém caminhava tipo do lado de fora da construção. Então, ele começou a ficar perplexo e com medo. Acendeu a lanterna do lado de fora da casa para ver se havia alguma coisa. Porém, não conseguiu ver nada. Continuou caminhando pelos então extintos cômodos da casa, que já eram apenas ruínas, e continuou ouvindo os passos do lado de fora. Foi então que ele se deu conta que algum dos seus amigos poderia ter ido atrás dele e rapar susto nele. Iluminou com a lanterna novamente e não conseguiu ver nada. Aquilo já beirava as 8 horas da noite, e não conseguia ver um palmo à frente do olho, caso apagasse a lanterna. Então ele começou a ficar com medo de sua lanterna descarregar as pilhas e ele ficar na escuridão total.
Então, decidiu que era hora de pegar o caminho de volta. Não tinha nem 15 minutos que ele havia entrado naquele local e ficou com muito medo de que algo pudesse acontecer com ele. Ele caminhou para fora, para o rumo da trilha, e sentiu que alguma coisa caminhava por detrás dele. Então ele começou a ficar desesperado. Porém, ele iluminava com a lanterna e não via absolutamente nada. Ele caminhou mais rápido, e a coisa também caminhava bem mais rápido. Foi então que ele sentiu seu cabelo arrepiar e viu que se tratava de coisa de outro mundo. E então, ele andou muito mais rápido do que ele estava andando, chegou até a correr para sair daquele mato, mas porém era muito longe. O mato tinha mais de 3 quilômetros de mato. E ele ainda faltava muito para chegar onde estavam os companheiros. E continuou correndo e correndo, até cansar e não aguentar mais correr. O que não demorou muito, pois ele já estava cansado da rotina cansativa do dia anterior que havia trabalhado. Então começou a andar novamente de passos. E conseguia ouvir os passos cada vez mais perto dele. Ele começou a sentir um arrepio muito forte e pensou que aquela coisa que o acompanhava, que parecia ser um ser humano, pisando na floresta como se fosse um ser humano. Ele sentiu tanto medo, mas tanto medo, que ele apagou a lanterna, a fim de andar sem o ser que o acompanhava o visse. Porém foi sem êxito. E ele acendeu a lanterna novamente e iluminou, mas nada ele via. Foi então que se lembrou de um terço outrora ganhado de sua mãe e que andava sempre em seu bolso. Foi então que ele enfiou a mão no bolso e tirou seu terço e iniciou a reza do terço. Foi quando tudo cessou. A natureza ficou um silêncio terrível. Ele escutava apenas ao longe, no brejo, sapos cantando e grilos que cantavam com aquela noite. Ele ficou muito assustado e continuou rezando e caminhando para longe daquela fazenda abandonada. Ao sair do mato, viu o rancho de seus companheiros e seus companheiros estavam com a fogueira grande acesa. Tinham certeza que ele havia entrado naquele mato. Todos em pé de roda da fogueira o olhavam. Falou com ele o porquê que ele havia demorado tantas horas para longe do rancho. Ele disse que havia se afastado há poucos instantes, porém já era madrugada quando ele conseguiu chegar no local aonde estavam os seus companheiros. Ele não sabe ao certo o que aconteceu, mas ele sabe que o tempo passou rápido demais quando ele estava naquele local estranho. Depois disso, disse meu ex-sogro que nunca mais retornou àquele local. Relato de número 2. Uma certa vez, um caçador deixou um vilarejo e se embrenhou na montanha, próximo ao vilarejo onde ele morava. Subiu a serra, desceu a serra e adentrou em um mato fechado. O mato era muito grande, extenso e não tinha saída próxima. Por cerca de 1 hora ele caminhou por dentro do mato sem saber aonde ele estava. Fato é que ele olhou em seu relógio de pulso, que era dos antigos relógios Oriente que trabalhavam com o movimento, e viu que seu relógio encontrava-se parado. Então ele assustou muito com aquilo, tendo em vista que o relógio nunca havia parado quando era de posse dele. Mesmo assim, ele caminhou mais alguns metros com sua lanterna de pilha e não conseguiu encontrar saída no mato. Sim, ele havia se perdido. Então ele continuou caminhando e não encontrava a saída do mato. Andou e não encontrava saída. De certo que ele viu que a lua já vinha caminhando, e como era noite de lua minguante, ele sabia que já era tarde. A lua estava bem alta. Ele imaginou que seria
por volta de 2:30 da manhã. Foi então que ele percebeu que não daria para voltar para o seu casebre naquele vilarejo. Então, desposou-se ao chão as coisas que carregava no embornal e seu armamento de caça e acendeu uma fogueira. Porém, quando ele havia acendido fogueira e estava a assar alguns pedaços de linguiça que ele havia levado no bornal, eis que surgiu um companheiro dizendo: "Oi, compadre, o que você está a fazer por aí?" Ele falou: "Eu estou perdido no mato e não consigo encontrar a saída." "Pois bem, meu amigo," disse recém-chegado ao ambiente, "eu também estou perdido e foi bom encontrar essa fogueira, porque nós poderemos passar a noite por aqui." Convidou o amigo recém-chegado para que se sentasse próximo à fogueira, para que conversassem e que terminassem a noite, ou para que dormissem por ali mesmo. Porém, não teve tempo de fazê-lo, porque assim que acabara de assar os pedaços de linguiça, o recém-chegado retirou da sua bainha um facão de tamanho grande e resolveu colocar os seus pés ao fogo. Aquilo assustou demais o caçador, que não esperava uma reação daquela, e disse para o recém-chegado que seria melhor que ele se retirasse dali. Porém, não houve resposta alguma, mas logo resolveu se levantar, ao ver que o homem havia chuchado o outro pé no fogo. Então, ele resolveu subir a uma árvore, porque tudo aquilo era muito assustador. Escolheu uma árvore de copa grande e começou a sua jornada para subir. Porém, ao começar a subir a árvore, viu que o cara que havia chegado logo após já estava aos pés da árvore e também iniciava sua subida na árvore. O que vinha abaixo subia bem mais rápido. Então ele sentiu um tremendo arrepio e um medo sem fim, sem saber o que estava a acontecer. E não teve outra opção, a não ser enfiar a mão em seu bolso e tirar o seu terço, que estava no bolso, e começou a rezar. Porém, pouco efeito estava se fazendo, porque o ser continuava a subir. Foi então que se lembrou que o terço poderia se romper, e rompeu ele com a mão, tirando a cruz e as contas, e o terço era bento em uma igreja local, e ao jogar o terço sobre aquele ser que subia pela árvore, o ser se desfez como se fosse derretido, como se fosse um gelo ao encostar algo quente. Foi se derretendo e dissolvendo, e em um instante ele não estava mais lá. Contam aqueles que já viram que esses seres, às vezes, aparecem inesperadamente em paragens sombrias e, às vezes, ao cair da tarde. Certa vez, alguns amigos marcaram um encontro através do WhatsApp para explorar a noite, em um dia que não havia nada para se fazer. Era final de semana, e como as coisas da roça são poucas para se fazer, então, a cidade muito pequena, marcaram um encontro na frente da igreja local para que saíssem e se encontrassem para poder praticar alguma coisa naquela noite. Resolveram então que era hora de sair e ir a um cemitério que havia naquela região. Ao chegarem e caminharem por entre os túmulos, viu que nada de assustador havia ali. Porém, um dos amigos se lembrou de uma fazenda antiga, da época da escravidão, que havia alguns quilômetros mata adentro e que logo após a grota havia uma grande fazenda. Então, resolveram que por fé era melhor chegar lá para fazerem uma aventura noturna. Ao chegarem naquele local, viram que era um local sombrio. A casa tinha sido construída sobre um brejo. Havia alguns arcos na parte de baixo da casa, onde você poderia entrar por baixo da casa, porém era brejo e havia água por baixo da casa. A casa era constituída de madeira, o soalho era de madeira. Você poderia ver as frestas por cima, dentro da casa.
e estava abandonada há muito tempo. Ao adentrarem a casa, sentiram uma força inexplicável naquele local. Caminharam sobre toda a casa, sem nada ver e sem nada queixar-se. Porém, sentiam que uma energia muito forte havia naquele local e ninguém sabia explicar exatamente o que era. Foi então que uma das moças que caminhavam com essa turma de jovens resolveu sair do grupo e se distanciar um pouco, próximo ao quarto onde havia alguns guarda-roupas e um deles havia um espelho. Então todos caminharam e foram para a cozinha, mas essa moça em particular ficou com seu celular próximo ao espelho que tinha no quarto. Resolveu arrumar seu cabelo e retocar o batom ali naquele espelho sujo e imundo. E resolveu tirar uma foto. Porém, quando ela tirou a foto, ela viu que a imagem dela estava muito embaçada, mas uma imagem que ela podia ver com toda nitidez e clareza era a imagem de uma pessoa claramente parada atrás dela. Ela não conseguia explicar o que era aquilo. Iluminou imediatamente com o flash do celular para ver se encontrava a pessoa que estava atrás dela. E não foi possível encontrar. Porém, quando ela retirou novamente uma foto do ambiente, aquela pessoa apareceu em pé em sua frente. Era uma senhora de vestes escuras e um pouco rasgadas, deterioradas pelo tempo. Porém, ela não a conseguia ver. Foi então que chamou seus amigos e eles voltaram imediatamente. E todos retiraram fotos em seus celulares. Porém, a pessoa não apareceu mais. Por fé, resolveram sair daquele local e ir embora. Ao sair, a moça que estava assustada porque havia fotografado algo muito estranho, resolveu parar e olhar para a casa. Aquela mulher, estranha e velha, estava em pé, na porta da casa, com uma vela acesa na mão. Porém, nenhum dos outros companheiros conseguiu visualizar tal feito. Então se retiraram dali e voltaram novamente ao cemitério, porque era bem mais seguro ficar por lá. Ao chegarem ao cemitério, a moça reconheceu imediatamente em uma das lápides a fotografia daquela mulher que estava ali, que ela havia visto naquela casa. Ela havia sido enterrada há mais de 20 anos atrás.